últimos 25 anos são considerados o surgimento de uma nova era, comparados ao Renascimento e à Revolução Industrial para a humanidade. Nunca houve tantas inovações tecnológicas e, com isso, tanta produção de dados como hoje, a ponto de que 20 anos atrás, o matemático Clive Humby já profetizava: dados são o novo petróleo, o que virou um chavão para quem é da área de tecnologia. Mas será que a gente tem ideia de que tipo de dados e rastros digitais deixamos por aí? E qual o impacto disso na nossa vida? Hoje já nos acostumamos a ver pessoas falando sozinhas pela rua, com seus fones de ouvido, a ir a locais guiados por aplicativos de GPS, ou postar uma foto em rede social que será vista por quem a gente menos imagina. E em tudo isso, estamos produzindo dados. Mas o que é realmente isso? Os dados são pedaços, de informação codificada, que, em geral, quando colocados num contexto, elas revelam informação sobre algo. A gente pensa muito no dado pessoal como uma projeção da personalidade humana. Então, se você sabe, por exemplo, qual a minha cor favorita, onde eu faço compras, quantos anos eu tenho, quais são os meus riscos de saúde, isso não são apenas bits e bytes, mas são elementos que podem traçar um retrato muito completo da minha personalidade. E por onde passamos no mundo digital, vamos deixando rastros digitais. Quando você faz uma compra, você está deixando um rastro, porque você está ali colocando dados de endereço, seja endereço físico, seja endereço de e-mail, seu cartão de crédito. Então é comum, por exemplo, quando você acessa aí um site aí mais organizado, o site diz, coletamos a informação assim, 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 assado. Essa informação poderá ser compartilhada com os nossos parceiros comerciais, para fazer direcionamento de mercado, enfim, esse tipo de coisa. Isso precisa estar declarado. Não é que é irregular você coletar esse dado. E por causa disso, os dados valem ouro no mercado. Nós fomos transformados em dados e essa transformação gera um novo tipo de riqueza. Então, empresas que se transformaram a partir de 2012, principalmente o Serasa, Google, Facebook, elas são hoje as maiores empresas do mundo e elas não produzem nada. Se existe um serviço que você não paga por ele, então o produto é você, Os seus dados, o seu comportamento, a sua informação, enquanto um potencial consumidor de outros serviços, é o que tem valor para aquelas organizações. Nessa empresa de pesquisa de opinião e inteligência de dados, faz parte do dia a dia o monitoramento de redes para criar estratégias para os clientes. Eu consigo hoje fazer um plano de mídia onde, eu estou lançando aqui um produto que é uma roupa. Então eu quero mostrar esse anúncio apenas para pessoas que interagiram com um conteúdo de roupa, de moda, nos últimos 60 dias. E as redes sociais conseguem entregar isso de maneira muito assertiva. Eu deixo de ter um canhão e passo a ter uma mira no consumidor ali muito precisa de como eu preciso chegar naquele consumidor em que o potencial dele consumir o produto que eu quero vender é muito maior. Dados que são coletados a partir de plataformas onde nós damos o consentimento para usar nossos dados. As redes sociais, elas são 100% traqueadas, A própria rede social tem essa informação e ela ganha dinheiro com isso, Ela, com o seu consentimento, monitora os seus dados e a partir daí ela pode comercializar isso. E isso tem um nome, é a chamada economia da atenção, um mercado que se mantém usando a influência da nossa atenção, que é considerado um bem, uma mercadoria e escassa. Antigamente, você sentava para assistir a televisão, a famosa novela das 8, você estava assistindo aquela novela, o máximo ali um comentário do familiar do lado.
Agora você está assistindo, você pode trocar para milhares de canais a todo momento, você pode consultar o celular ou o tablet e estar interagindo com outras pessoas na rede social sobre a própria novela ou sobre qualquer outro tema, enfim. A gente tem uma multiplicidade de canais, de conteúdos que tornam cada vez mais desafiador você chamar a atenção daquele teu público. O Brasil hoje talvez seja um dos países do mundo onde a economia da atenção, você chamar a atenção do seu público seja mais desafiador, porque o brasileiro é um dos povos que mais passa tempo, né, nas redes sociais, na internet de uma maneira geral. E aí você consente que dados do seu comportamento e preferências sejam vendidos para empresas que usam isso para te convencer a comprar mais. Nós temos direitos, o titular dos dados somos nós somos donos dos nossos próprios dados, só que nós não temos a posse deles. É como você ser locatário da sua própria vida. A gente dá dados, é legítimo coletar dados, né? A maioria das aplicações coletam os dados, né, de maneira voluntária. E vamos ser sinceros, né? Se você não fornece o dado, você não tem o serviço. Uma infinidade de informações podem ser coletadas, como tempo de uso de tela, horários que você acessa, replays de conteúdos, velocidade de rolagem, que indica o que mais chama a sua atenção, padrões de toque na tela, reconhecimento facial, expressões captadas em fotos e vídeos, localização exata, sensores de movimento, entre vários outros tipos de dados. Mesmo com o seu consentimento, as empresas que usam seus dados têm que obedecer às leis brasileiras, em especial uma que trata justamente sobre isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor há 5 anos. A Lei Geral de Proteção de Dados vem para trazer esse fortalecimento, esse empoderamento do cidadão, para que em uma sociedade cada vez mais conectada, em que a gente está digitalizado, a gente gosta de estar, né, nesse ambiente em que o dado é a matéria para tudo, né, matéria-prima para tudo, o dado não está ali livre. Então a lei ela vem, de certo modo, trazer um conjunto de ferramentas para o cidadão poder se defender de usos inadequados, usos abusivos, numa sociedade em que os dados são tratados o tempo inteiro e que estão na base de muitos modelos de negócios e do próprio poder público também. Após 5 anos, ainda há muitas dúvidas do que nós temos domínio sobre nossos dados, seja o CPF dado na farmácia ou até mesmo a biometria da íris, que muita gente começou a vender sem sequer saber para onde e como ela seria usada depois. Com a popularização de algumas tecnologias, ficou bem comum encontrar prédios residenciais e comerciais que usam como sistema de segurança o reconhecimento facial. E com isso também começou a surgir uma dúvida: o que é feito com os dados que eu deixo aqui? Este condomínio em Brasília usa esse tipo de sistema de segurança. E nós entendemos que a leitura facial ela traz esse conforto para o condômino, aí está sendo muito utilizada para garantir a segurança dos condôminos do prédio. E é realmente um sistema que divide opiniões. Só entra com o leitor facial e quando a gente precisa autorizar alguém tem que vir para a recepção, senão não entra. Então acho que assim, é uma segurança muito boa para o prédio e para a gente que está aqui dentro. Primeira coisa, a gente não tem muita liberdade de poder escolher se vai fazer a biometria ou não vai fazer, né? Seja em residência ou em ambiente de trabalho. E o segundo ponto é que sempre há uma preocupação também se esses dados que são coletados da gente ele é seguro ou não, né? Nós temos aqui no prédio a nossa área de segurança mesmo para poder fazer reserva desses dados. Alguns deles, por exemplo, eles nem são conectados à internet, por exemplo, para garantir maior segurança. Nós temos servidores. Então tem que ter muito cuidado com as contratações, onde que esses dados estão sendo armazenados, é no condomínio, é numa empresa terceirizada contratada, quais são as medidas de proteção, né, de segurança cibernética com relação a esse pacotinho de dados ali daquele prédio, daquele condomínio, para a gente, enfim, não expor todo mundo sem ter a devida proteção. Quem se recusa a fazer a biometria não é impedido de entrar no prédio. Mas havendo alguma situação, de modo geral, a gente entra em contato com a unidade para que ele possa receber o condômino. Então, alguém da unidade responsável desce e recepciona o seu cliente. Mas isso também não impede que sua imagem seja capturada.
São mais de 250 câmeras para poder acompanhar todo o percurso, para poder monitorar toda a segurança que nós temos dos nossos condôminos. As biometrias são um tipo de dados que nós temos e um dado que não pode ser mudado. Nós podemos usar como alguns exemplos. Íris, tá? Nós temos aqui o globo ocular, que é o irídio, né? A íris ela é uma identidade única. Ninguém tem uma íris igual a outra, certo? Tem alguns estudos que mostram o lábio. O seu lábio, as suas ranhuras são únicas. Elas permitem você com uma certa relatividade. A impressão digital, né? Nós conhecemos assim de décadas, certo? E mais recentemente, mais largamente utilizada, a facial. A biometria tem vários usos e pode facilitar e dar mais segurança ao usuário. O professor avalia que não é preciso ter pânico ao usar o recurso, mas é preciso que as empresas, grandes ou pequenas, assumam realmente a responsabilidade de segurança dos dados que estão sendo entregues a elas. E a gente vê muitos casos, por exemplo, que vazam informações, né, de pessoas, por exemplo, o condomínio, o computador que armazena o sistema. Deu defeito, mandou para o técnico fez uma imagem do HD para poder fazer backup, porque ele tem que proteger, troca o HD e devolve. Aí depois daquela cópia, ele não destruiu, ele revende. A não ser que você trabalhe com uma empresa séria, com certificação, que vai te garantir, olha, os dados depois de copiados são destruídos, né, que você tem uma série de protocolos. Se ela seguir esse protocolo, é relativamente fácil. A coleta e o armazenamento de dados também é um risco para o cidadão e para a organização. Se tem um incidente de segurança, se tem um vazamento, né? Então, por exemplo, né, ou se esses dados são depois usados para outras finalidades, incompatíveis, tudo isso gera consequências que nem sempre são visíveis na hora que a gente fornece CPF para ganhar um desconto, para participar de uma promoção, por exemplo, ou para entrar numa edificação. As pessoas não têm muito apego à privacidade, né? Elas precisam entender que uma vez que o dado está na internet, não sai mais, a internet tem memória. Tudo que nós fazemos tem potencial para virar dados. Por exemplo, em apenas 1 minuto, 16 mil vídeos subiram para o TikTok. Foram feitas quase 6 milhões de pesquisas no Google. A Siri, assistente da Apple, respondeu a mais de 1 milhão de perguntas. 18 milhões de mensagens de texto foram enviadas. Mais de 3 milhões de vídeos no YouTube foram assistidos. 138 milhões de reels foram vistos no Facebook e Instagram. E 251 milhões de e-mails foram enviados. Sim, e tudo isso em apenas 1 minuto. A maioria dos dados em tempo real vai ser gerada pela internet das coisas, que são dispositivos conectados à internet para facilitar nosso dia a dia. Na casa de Cássia, muita coisa é automatizada. É touch, né? A centralzinha. Aqui eu consigo controlar a climatização. Onde tem ar-condicionado eu consigo, igual aqui da sala, está 18 graus, eu consigo passar para 20. Eu tenho toda a iluminação, eu consigo ligar e desligar. Então, por exemplo, aqui na sala de estar eu consigo ligar o LED. Eu chego aqui à noite, no escuro, e falo: Alexa, ligar LED cozinha. Tudo bem. Sair, eu posso pedir para ela desligar. que Aqui também temos o sistema de som. Que eu ligo a cascata. Tudo para deixar o dia a dia mais prático e seguro. À noite eu chego em casa, minha casa já está acesa, eu tenho facilidade de entrar. Na hora que eu vou dormir eu consigo apagar a casa inteira, não tenho perigo de eu estar deitada e lembrar que a luz da cozinha ficou acesa, né? Foi uma questão de segurança mesmo e conforto. Toda a automação vai gerando dados do dia a dia de quem vive na casa. E aí surge também uma dúvida. Será que essas informações estão seguras? Hoje em dia, cada objeto ali, cada eletrodoméstico pode ter acesso à internet. Então, quando você aumenta a quantidade de dispositivos expostos, você aumenta sim a possibilidade e o risco em relação
as vulnerabilidades que eles oferecem. Por isso que eu optei por uma solução que fosse com uma empresa especializada, que cuidasse de toda essa parafernália interna de controle e de 2 etapas, e alguém que saiba se está acontecendo alguma coisa errada. Eu tenho um sistema de alarme na casa também. Então nós temos aqui toda a parte de comando dessa casa, né? Comando de iluminação, de ar-condicionado, do som. E a gente tem uma automação centralizada, uma automação cabeada, muito em vista da segurança que foi pensada para essa casa. Tudo que é gerado de dados na casa fica aqui, né? Não é compartilhado nada com a nuvem, nada externamente. E a gente tem um monitoramento nosso da empresa do sistema. É mais um monitoramento de está funcionando ou não, está online ou não, para que o cliente possa usufruir do sistema com muito conforto. Muitas vezes nós mesmos abrimos a porta de casa para o perigo. É o caso dos boxes TV, que não são regulamentados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. No laboratório de pirataria da Anatel, esses aparelhos são monitorados e testados. E este ano, a agência lançou o alerta, a presença de um malware que já vem em vários box TV. Recentemente, nós fizemos um estudo sobre um malware chamado Bad Box 2.0. Os criminosos conseguem acessar a sua rede, conseguem acessar todos os equipamentos de telecomunicações que estão utilizando a mesma rede doméstica. Isso inclui, por exemplo, o seu celular, o seu laptop. E, a partir disso, eles conseguem cometer crimes cibernéticos. O que a gente descobriu aqui no laboratório? Você nem sabe, mas enquanto você está fora, a caixinha está cometendo crimes, entrando em sites inapropriados, cometendo fraudes bancárias. Então é um perigo muito grande. E não só abrindo a porta, ele está financiando o crime organizado. E esse crime organizado que a gente fez esse estudo do Bad Box 2.0 é uma rede internacional de crime organizado. E segurança é algo com que se preocupar. Quase 90% dos dados produzidos hoje exigem um nível de proteção, mas menos da metade está seguro. O grande problema é que as pessoas não têm muito apego à privacidade, né? Elas precisam entender que uma vez que o dado está na internet, não sai mais, a internet tem memória. Desde foto de rede social, relacionamentos, né? O seu dia a dia, você posta onde você está naquele momento, né? Posta uma foto num restaurante, você está dizendo a sua localização, o horário que você está, com quem você está, né? Então isso é muito complicado, né? Se sua rede ela não for fechada, se você não conhecer todo mundo que está nela, você pode estar fornecendo material para alguém que quer cometer algum crime. Nas redes sociais, em grupos do Telegram, do WhatsApp, é comum ter grupos que compartilham esse tipo de coisa. Alguém simplesmente pesquisa, né, por CPF, e o robô, isso é feito automaticamente, traz todas as informações disponíveis. Existem sistemas que esses fraudadores criam para comercializar esse tipo de consulta, né? E a origem disso sempre vem de vazamentos, né? De grandes vazamentos, né? Quem adquire essas informações, quem mantém esse serviço online, com certeza está sendo monitorado. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados cerca de 1.700 vazamentos, atingindo mais de 165 milhões de pessoas no mundo. Colocamos nossos dados em tantos cadastros que fica difícil saber de onde vazaram quando o golpe aparece na nossa frente, como o que quase aconteceu com o Fernando em São Paulo. Numa sexta-feira, à tarde, toca uma pessoa e disse que veio buscar uma encomenda. Veio retirar uma encomenda que uma senhora Edna tinha pedido para a encomenda ser retirada. Eu falei, não conheço ninguém com esse nome, também não. Falei, senhor, é engano. Não, mas tá o seu endereço aqui. Aí ele me perguntou, como é seu nome? No interfone. Eu falei, mas se o senhor está com o aplicativo, ele se identificou por um nome de uma empresa de aplicativo. Falei, então, peraí, o senhor deve ter os dados aí. Não, eu só quero confirmar. Eu falei, mas o senhor quer confirmar uma coisa que não é aqui? Eu estou dizendo para o senhor que eu não tenho nada para entregar. Já seria estranho se tivesse parado por aí, mas a cena se repetiu por vários dias, com diversos motoboys diferentes, sempre com a mesma desculpa.
Já veio aqui o cara querendo entregar alguma coisa, mas tinha que pagar o frete. Já veio no dia do meu aniversário. Eu desconfio que meus dados devem ter caído numa base de dados dele aí, sabe, do pessoal aí. Eu falo, naquela casa ali tá fácil. Os golpistas, eles utilizam muito as informações que nós colocamos nas redes sociais para acessar as nossas contas, fazer uma engenharia social com os clientes para que o cliente passe para ele os dados que ele quer para poder acessar as contas. Ele já vem conversar com você com todas as informações na mão, como se ele te conhecesse já a longa data. E se a pessoa não estiver bem preparada, ela acaba por cair no golpe, ela acaba por passar as informações para o golpista. Então ele pode te mandar um e-mail fraudulento, se passando por alguma instituição, se passando pela escola do teu filho, porque ele sabe qual que é a escola do seu filho, ele sabe o nome do seu filho, e às vezes ele quer que você clique num arquivo, ele quer que você clique num link. Esse link está malicioso, esse link tem um vírus. Então veja que todas as informações você forneceu para ele. Os golpes ou estelionatos tiveram um aumento de 5 vezes mais nos últimos 6 anos. É como se a cada minuto 4 golpes fossem dados. Organização criminosa, estruturada, aquela tradicional que aplica ali, que aplicava, né? Furto de celular, outros crimes físicos, migrou de forma muito forte para o ambiente digital, né? E, obviamente, com essa percepção de um lucro muito fácil e um risco muito pequeno. Eric Siqueira participa das investigações da maior fraude cibernética do país, que, através da CIM Software, em apenas 3 horas transferiu eletronicamente mais de 800 milhões de reais de várias instituições. E tudo começou porque um funcionário da companhia vendeu por R$5 mil seu login e senha para os criminosos. E dentro daquilo que foi divulgado, que eu posso falar, é que os criminosos têm explorado algumas vulnerabilidades, principalmente a cooptação de funcionários dentro de empresas, né? Porque é uma das formas de você ter um acesso muito mais fácil e rápido aos sistemas internos das empresas. 1 a cada 3 brasileiros já sofreu algum tipo de golpe virtual nos últimos meses, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. São cerca de 56 milhões de vítimas desde julho de 2024. O cenário do Brasil, né, nesse tipo de conduta criminosa, né, a gente infelizmente está entre os primeiros. Aí a gente tem até fazer um comparativo aqui, né? Quando a gente fala em instituições bancárias no Brasil, né, o sistema bancário brasileiro ele investe muito em segurança digital, né? E comparando com outros no mundo inteiro, posso te dizer que são dos sistemas bancários mais seguros do mundo. Então, onde é que está a fragilidade? A fragilidade está na cultura de segurança digital do cidadão. Nós temos um comitê de prevenção a fraudes, onde nós tratamos ações para prevenir as fraudes, prevenir e reprimir fraudes. E nós temos um laboratório de cibersegurança e um comitê de cibersegurança. Tanto a iniciativa privada quanto o setor público têm avançado na área de cibersegurança. Todos os anos, por exemplo, o Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas coordena um exercício para testar e fortalecer a capacidade do Brasil de resposta a ataques hackers. Pode-se dizer que é o maior exercício nesta temática de todo o mundo, desenvolvido por apenas um país, né? Tem outro exercício maior do que esse, mas no âmbito de vários países da OTAN. Então, e vem crescendo o exercício e o interesse por ele também. Nessa semana, nós conseguimos fazer simulações de ataques cibernéticos, né, de incidentes cibernéticos, de forma que nós conseguimos fazer com que essas pessoas, né, esses atores do setor cibernético, eles consigam amadurecer as técnicas, os procedimentos, para poder fazer face a toda essa ameaça que a gente está acostumado a lidar. O Comando de Defesa Cibernética tem um centro especializado em proteger infraestruturas críticas nacionais, como energia, água e telecomunicações. Se alguém ataca um sistema de transmissão de energia elétrica e derruba esse sistema, quantos milhões de pessoas vão ficar sem luz em casa? Quantos hospitais vão ficar sem energia elétrica para rodar o sistema de manutenção da vida que eles têm rodando lá, dentro do hospital, né?
banco para, aeroporto para. É muito importante que haja essa percepção de uma responsabilidade compartilhada, né? Então, as organizações têm que adotar medidas para que os dados estejam mais seguros, mas também os indivíduos podem adotar algumas medidas para diminuir um pouquinho o risco. E são coisas simples. As empresas que descumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados podem ser punidas com multas, indenizações e sanções criminais. Além da LGPD, o Brasil conta com a Lei Carolina Dickmann, que tipificou delitos como invasão de dispositivos, o Marco Civil da Internet, que estabeleceu princípios, direitos e deveres para o uso das redes, e a Lei 14.155, que endureceu as penas para fraudes eletrônicas e invasões. É importante ter uma senha que não seja o nome do seu filho, né? Tem uma complexidade mínima. A autenticação de 2 fatores, ele ajuda você a criar mais uma camada de segurança. Cuidado com o que se recebe em grupos de mensageria e em redes sociais, para não compartilhar. Cuidado com os links. Fique atento, se precavenha. Se tiver dúvida, sai daquilo que ele recebeu, daquele link. Por que você vai compartilhar fotos da sua família? Por que você vai compartilhar fotos da sua viagem? Por que você está compartilhando a localização de onde você está, no momento que você está? São justamente os rastros principais para quem quer roubar dados do ponto de vista financeiro. A gente fala que no mundo tecnológico, pegue ou abandone de vez, ou vai para uma caverna isolada num morro e não faça nada, porque hoje não tem retorno. Desconfiar sempre. O cidadão te liga, ele está pedindo para você fazer um teste na sua conta bancária, se passando pelo banco, né? Aí a pessoa tem que desconfiar, poxa, o banco não tem acesso à minha conta?